todos, bem-vindos a mais um tutorial e hoje trago uma maquilhagem navy, por isso bora lá começar. Começo com a minha cara limpa e vou aplicar um primer. Eu apliquei este aqui da MUA, que vocês viram na imagem. Ele é muito parecido e muito semelhante ao Professional, então apliquei em todas as áreas do meu rosto. E em seguida vou aplicar um corretor, que é para cobrir algumas espinhas que eu tinha naquele dia. Não é muito comum, mas de vez em quando acontece a toda a gente, então eu decidi aplicar o corretor antes para cobrir as espinhas, mas depois vou aplicar o corretor para cobrir as olheiras, mas só depois de aplicar a base e etc. Então aplico com a ajuda de uma esponjinha para ficar super natural e também neste passo hidrato já os lábios porque os meus lábios ultimamente têm estado bastante secos. Em seguida vou utilizar este corretor. É a primeira vez que eu estou a utilizar e então apliquei demasiada quantidade ou ele é demasiado escuro para o tom da minha pele. Pronto, eu queria que ele disfarçasse as olheiras mais escuras, porque eu tenho as olheiras um pouquinho mais acastanhadas, só que ele é muito laranja vibrante e no meu tom de pele não funcionou, mas pronto, eu vou tentar disfarçar, mas obviamente que não funcionou e por isso é que eu estou a dizer aqui para vocês, mas para quem for morena e etc e tiver aquelas olheiras bastante escuras, deve funcionar perfeitamente. Depois de bem espalhado até que não ficou totalmente mau, mas devia ser um pouquinho mais clarinho, que é para não se notar tanto. E então em seguida vou aplicar umas bases, utilizei dois tons que era para chegar ao meu tom ideal, porque tanto uma como a outra não é o meu tom certo de pele, então eu tenho sempre que fazer umas misturinhas para chegar lá, porque eu tenho uma pele muito clarinha e algumas bases são claras demais e outras escuras demais. Então aplico com a ajuda de uma esponja e com um pincel também. Eu gosto de utilizar a esponja mais para dar o retoque final e não para aplicar bem a base, mas pronto, vocês usem da maneira que vocês gostam mais e então aplico em toda a parte para cobrir bem a minha pele e para ficar com aquela pelzinha de boneca. E como já deu para reparar, eu hoje decidi começar pela pele. Não é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto sempre de começar pelos olhos, que é, caso tenha que corrigir alguma coisa é muito mais fácil e se cair sombra para baixo é muito mais fácil de limpar, mas como é um tutorial eu às vezes gosto de começar pela pele, que é para não ficar com a pele no meu estado natural enquanto estou a fazer uma maquilhagem, porque não se torna muito agradável para vocês verem e não se percebe assim tão bem a maquilhagem logo de início, mas pronto. Se vocês estiverem a fazer em casa, eu aconselho sempre a começarem pelos olhos, que assim podem borrar a cara toda se vocês quiserem e depois é muito mais fácil para limpar. E agora sim vou aplicar o meu corretor de olheiras, que vocês já estão fartas de ver, é o meu favorito de sempre, eu já vou na terceira embalagem do produto e não me canso e ele rende muito mesmo. Então aplico nas minhas olheiras com a ajuda deste pincel da Real Techniques, que é ótimo para aplicar de uma maneira mais esfumada o corretor para não ficar tão pesado, mas também para cobrir as minhas olheiras, porque como eu já disse e estou farta de mencionar aqui no vídeo, eu tenho umas olheiras bastante escuras, apesar de não se parecer aqui muito no vídeo porque eu tenho muita iluminação. E pronto, eu aplico com este pincelzinho que eu gosto bastante e deixa assim um acabamento esfumado, mais natural àquele corretor, porque é um corretor de alta cobertura e por isso eu gosto mais de o aplicar assim. E agora vou selar o meu corretor, que é para ele não craquelar e etc. Se bem que ele não craquela muito, mas ele torna-se assim um bocadinho brilhante e atrai muita atenção para aquela marquinha que eu tenho abaixo da olheira. Então eu gosto de matificar bastante essa zona, porque parece que dá uma disfarçada enorme nesse pequeno círculo que fica assim mais marcado. Eu não sei muito explicar, mas pronto. É aquele círculozinho que marca ali e fica aquela marcação feia. Então eu aplico bastante quantidade de pó para matificar, mas visto que este pó é muito levezinho, não fica assim aquele aspecto cakey, então eu gosto bastante dele. E depois aplico um pó translúcido para selar o resto da minha face, porque eu não acho que tenha necessidade de utilizar o outro pó e este funciona bastante bem para o resto da minha face, contudo eu não gosto de aplicar este pó translúcido da Catrice no meu, para selar o corretor, porque eu acho que não funciona tão bem como o da MAC. Agora vou depositar uma grande quantidade de pó na zona da minha olheira. Eu só faço mesmo esta técnica quando já tenho a pele feita por baixo, que é para quando eu fizer os olhos, se alguma sombra cair eventualmente, eu poder varrer facilmente e também não manchar o que eu tenho já feito por baixo, que é a pele, não é? Só faço mesmo esta técnica quando faço a pele primeiro. Se fizer os olhos primeiro, esta técnica nem sequer
pego nela porque não vale a pena, não é? E então agora penteio as minhas sobrancelhas e vou fazer também as minhas sobrancelhas da maneira que vocês já viram aqui em vídeo. Começo por aplicar a minha Deep Brow Pomade da Anastasia Beverly Hills. Para quem não sabe, é uma espécie de uma pomada, parece um eyeliner em gel, só que é próprio para sobrancelhas e próprio também para desenhá-las. Eu tenho umas sobrancelhas muito ralas, ou seja, elas são quase transparentes, principalmente do arco da sobrancelha para o final. São mesmo poucos pelinhos e mal se nota. E por exemplo, com maquilhagens mais carregadas, as sobrancelhas ficam assim um bocadinho desaparecidas e eu não gosto tanto do efeito, e por isso eu gosto de desenhá-las com esta pomada porque dá-me logo uma sobrancelha instantânea. Obviamente, se eu tivesse uma sobrancelha boa, eu não pegava nesta pomada e usava a minha natural, mas como eu não tenho, eu gosto de desenhá-la para ela aparecer. Claro que não fica a coisa mais natural do mundo, mas é um passo que eu gosto bastante e não dispenso ter as sobrancelhas desenhadas porque faz mesmo muita diferença no que toca à maquilhagem. Depois gosto sempre de aplicar um bocadinho de sombra castanha para intensificar um pouquinho e também para ajudar a esfumar o produto que está por baixo, se bem que ele seca muito rapidamente e é quase à prova de água. E pronto, eu gosto sempre de aplicar o pó porque eu acho que faz uma diferença no meu caso. Aplico então com este pincelzinho e depois uma coisa que eu tenho gostado de fazer ultimamente é aplicar este gel de sobrancelhas para fixar os pelinhos no lugar e também para engrossá-los assim um bocadinho mais e para eles aparecerem um bocadinho mais, que é para se notar que eu também tenho alguns pelos, não é? Mas pronto, é um passo que eu gosto e tenho bastante utilizado ultimamente. E agora gosto também de aplicar um pouquinho de corretor para deixar mesmo aquele acabamento certinho de uma sobrancelha muito direitinha e etc. E pronto, aplico mesmo abaixo da sobrancelha. Por cima eu não tenho aplicado muito, depende dos casos, mas por baixo eu gosto bastante de aplicar um pouquinho de corretor, porque também dá assim uma levantada na sobrancelha. E eu, como tenho as sobrancelhas às vezes um bocadinho mais descaídas, eu gosto sempre de aplicar ali o corretor para ajudar a levantá-las um pouquinho mais. E agora sim, vamos avançar para os olhos. Começo por aplicar uma base de sombras de longa duração, que é para as sombras durarem imenso tempo e também para dar uma tonalidade boa à minha pálpebra, porque ela é um pouquinho escura, é do tom quase da minha olheira, então eu gosto de aplicar sempre uma base de sombras de tom da pele, que é para não é matificar, é uniformizar a cor. Passando às sombras, começo por aplicar esta sombra aqui da minha paleta favorita, esta aqui da Sigma, que é a Warm Neutrals. Eu gosto bastante de utilizar este tom para o meu côncavo, este e aquele que eu vou mostrar a seguir. Ele é assim um café com leite, é ótimo para utilizar no côncavo, para dar aquela sombra de transição para as sombras que vêm a seguir e para o esfumado ficar muito melhor. E em seguida aplico este que é um pouquinho mais alaranjado. Também gosto bastante de dar este tom um toque mais de laranja, já quase mesmo no fim do esfumado, porque acho que fica um charme e fica diferente e pronto, gosto bastante de utilizar este tom aqui. E em seguida vou utilizar um tom da pele mate, porque a sombra é muito pesada e então utilizei só mesmo um tom mate para clarear essa zona e para iluminar abaixo da sobrancelha. Mas eu achei que aquilo não foi suficiente, então apliquei também esta sombra da Vice 2, que é uma sombra acetinada, ou seja, deu uma leve cintilância, mas é muito, muito discreta. Então apliquei um pouquinho abaixo da sobrancelha para iluminar essa zona aí. E agora vou aplicar um castanho mate assim mais escuro e vou quase depositar e esfumar ao mesmo tempo no meu côncavo, que é para ficar com aquele côncavo bem marcado e mais profundo. Pronto, vocês vão entender visto aqui em vídeo, mas explicando aqui a falar não é assim tão fácil quanto parece. Então eu aplico nessa zona, esfumo ao mesmo tempo para não ficar marcado e como vocês podem ver já fez uma grande diferença, parece que o meu côncavo está mais profundo e vou aplicando e esfumando ao mesmo tempo. Só naquela mesmo zona do côncavo, tento não mexer a sombra muito para cima, que é para não misturar com o tom que eu utilizei anteriormente e para o degradê funcionar. E pronto, tento andar só mesmo com ela ali naquela zona, esfumá-la, claro, para não ficar marcada, mas não tento tirá-la para fora, nem subi-la um pouquinho, é só mesmo para ela ficar ali. E logo em seguida, com o pincel de esfumar limpo, vou esfumar as sombras. Vou só esfumar para dar aquele acabamento, não quero misturá-las muito, porque senão não vai
parecer assim o efeito que eu fiz. E então agora vou aplicar um lápis jumbo da NYX. Desculpem esta cara feia que eu fiz agora, pronto. Este lápis jumbo da NYX é assim um lápis cremoso, preto, e então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Isto vai fazer com que a sombra que eu vou aplicar a seguir fique mais potente e também mais escura, porque ele é assim um azul, mas se eu não aplicar uma base por baixo não vai ficar o efeito que vai ficar agora aqui em vídeo, para vocês verem assim mais escuro, mais profundo, e então gosto de aplicar sempre esta base preta. Se eu quisesse clarear, aplicaria uma base branca, mas eu quero que ela fique mesmo intensa e escura e pronto, é aquele navy fantástico que vocês vão ver a seguir e vou aplicando assim na forma do meu olho, como vocês estão a ver. Eu aconselho a esfumarem a borda, principalmente aquela borda que está perto do côncavo, porque eu não esfumei essa zona e depois vai-me dar assim um pouquinho de trabalho devido à sombra que eu vou utilizar, mas se vocês não quiserem esfumar, também dá sempre para remediar e vocês vão ver o que eu vou fazer a seguir para remediar a situação. E agora vou aplicar a sombra-chave deste look, que é a sombra Prank da Vice 2 da Urban Decay. É assim um azul bastante escuro, com um glitter no meio assim, azul um bocadinho mais turquesa, mais clarinho. Ela tem uma cintilância muito bonita e eu gostei bastante deste tom. E como vocês podem ver, olhem como está a ficar o azul devido ao preto que tem por baixo. Está a ficar muito, muito mais vivo, mais intenso, mais azul marinho. Se bem que a sombra também não é muito clara, ela já é azul marinha, mas se não tivesse a base preta por baixo, ela não ficaria assim tão intenso, ficava assim uma coisa mais diferente. Mas pronto, ela fica assim, fica muito, muito mais gira. E agora vou aplicar e também esfumá-la para fora. Eu hoje estou a fazer um olhar assim mais rasgado para fora, mais na diagonal, não tão redondo. Eu dependo dos casos, às vezes gosto de fazer um olho mais rasgado e outras vezes eu gosto de fazer um olho mais redondo, porque o meu olho é aquela coisa que não tem assim uma forma muito. É um olho que dá para funcionar das duas maneiras, se é que me faço entender. Não é assim um olho muito característico que eu só posso usá-lo e tentar usar da mesma maneira, e então ele é muito funcional no que toca à aplicação de sombras. E agora vou alternando entre pincéis para esfumar este azul, principalmente nas bordas que ficaram mais marcadas, ali principalmente na zona do côncavo, quero misturar com a sombra que eu apliquei no côncavo. Eu utilizo vários tipos de pincéis, utilizo o pincel mesmo de côncavo, pincel de esfumar, vou alternando entre os dois, até conseguir aquele efeito que eu quero, que é o azul bem esfumado. E esfumar nunca é demais, vocês viram que eu esfumei bastante e este vídeo também teve alguns cortes no que toca na parte de esfumar, porque demora mesmo muito tempo e vocês apanhavam uma seca se vissem do início ao fim, mas é para perceber que esfuma-se mesmo bastante. E a seguida vou aplicar um preto aqui mesmo no côncavo, porque o que aconteceu foi o seguinte: eu apliquei aquela base de sombras preta, não esfumei, aquilo ficou muito marcado e a sombra azul não disfarçou essa marcação. Eu pensei que a sombra azul ia disfarçar, porque pensei que ela tinha assim bastante pigmentação para ficar ali bastante escuro, mas não tinha. E então eu apliquei esta sombra preta. Ela não é muito preta, ela é assim um preto, mas mais
levezinho, se é que me faço entender, e apliquei mesmo naquela borda entre o côncavo e a sombra azul e deu para disfarçar essa linha marcada que eu tinha feito no início. E agora com o azul que eu apliquei em toda a pálpebra, vou aplicar rente às pestanas inferiores e esfumar com o mesmo pincel, porque é um pincel que dá para aplicar e também já dá para esfumar ao mesmo tempo. É um 2 em 1 e vale mesmo a pena. Este aqui da Real Techniques, caso não conheçam. Vou aplicar e esfumar e agora dá para perceber perfeitamente como é a mesma sombra azul, mas com base e sem base, como fica diferente. Dá para perceber que ela fica muito mais apagada, não tendo aquela base preta, mas eu vou dar-lhe assim um toque mais de azul e então vou aplicar outro azul da paleta que é Tom Madness. E então vou aplicar na zona de rente das pestanas inferiores para ela ficar mais azul e puxar mesmo para o azul que eu apliquei na pálpebra, porque vocês viram que sem aquela base preta ele não fica tão intenso e não fica tão bonito. Vou iluminar agora o canto interno do olho, vou utilizar este tom chamado Dope, da Vice 2 da Urban Decay, mas eu achei que chocou muito, porque era um tom bastante claro e as sombras eram bastante escuras, e eu decidi depois aplicar um bocadinho de azul e misturá-lo, se bem que eu não tenho aqui a gravação, peço desculpa, mas eu misturei um bocadinho para ele não ficar tão branco e para ficar um bocadinho mais a puxar para o azul, para não fazer aquele choque que fazia inicialmente. E agora aplico o meu eyeliner. Vou só aplicar uma linha fininha, que é só mesmo para servir de base para as pestanas falsas, que é para não se notar a banda e etc. E pronto, basicamente é isso. Faço mesmo essa linha super fininha para receber depois as pestanas falsas. Mas antes, claro que vou aplicar a minha máscara de pestanas. Vou aplicar esta aqui da Essence, que é I Love Extreme Lashes, acho eu, mas pronto, ela é Extreme. E então vou aplicar nas minhas pestanas superiores e também nas inferiores, assim uma camadinha generosa para as separar e também para dar alguma forma. E no fim vou aplicar as pestanas falsas, como eu já disse. Neste passo aqui vou aplicar um pouquinho de eyeliner preto na linha de água para escurecer a mesma, para ficar assim com um olho mais fechado e mais intenso, porque a sombra é bastante escura. Eu aqui tenho muita iluminação, mas o que mais corresponde às sombras é mesmo a introdução do vídeo, porque eu utilizei um efeito para chegar ao tom original e ao que fica na realidade, porque como eu tenho muita iluminação, as sombras tendem a clarear assim um pouquinho, e eu não ia estar a pôr efeito no vídeo todo porque dá muito, muito trabalho e é muito difícil depois pôr todos iguais, mas numa introdução dá para fazer isso. E pronto, agora vou aplicar um pouquinho de corretor ali nas finais da sombra, só para dar aquele aspecto profissional e aspecto mais ou menos da fita cola, mas sem levar fita cola, porque pronto, não é das coisas que eu gosto muito de fazer, utilizar a fita cola. E então, pronto, mas se vocês estiverem à vontade, podem sempre utilizar, é muito mais fácil para chegar lá, mas eu gosto de ir pelo caminho mais difícil, que é para aprender melhor. E em seguida vou esfumar o corretor, claro que é para ele não se notar e para ficar muito, muito, muito discreto. Vou aplicar as pestanas falsas e voilá! Olhem só o efeito que dá. Não era para rimar, mas pronto. As pestanas que eu utilizei são as Wispies da Top Lash, que são umas pestanas que eu estou a adorar e elas são super baratinhas no eBay e são com um efeito magnífico, fica mesmo lindo, estou viciada nestas pestanas. E agora vou modelar o meu rosto com o kit Shade and Light da Kat Von D, que é um kit que eu tenho e que gosto bastante para contornar o meu rosto, assim abaixo da bochecha e etc. E tenho utilizado muito mesmo. E agora vou aplicar um blush com este pincel aqui. Não me julguem, mas eu não estava a maquilhar-me na minha secretária, então coloquei os produtos à mão, mas esqueci-me de um pincel para o blush, e então foi mesmo aquele que estava à mão, e por isso
deu para fazer o efeito, ou seja, não é preciso um pincel de blush, é aquele mesmo que tivermos à mão, se for com o dedo também vai, não é? E agora aplico um pouquinho de iluminador líquido, este é um bom dupe da Benefit, se bem que eu não tenho da Benefit, mas já li muitas reviews, este aqui é da Technique e é o Highlights. Um, Aplico, ele é líquido, por isso fica assim bastante discreto, mas como a maquilhagem já causa muito, eu não queria assim uma super iluminação, mas contudo eu gosto sempre de uma pele iluminada e não dispenso o uso do iluminador. Aplico também um pouquinho na pontinha do nariz e naquele arquinho do lábio. E agora vou aplicar um batom. O batom que eu escolhi é o Matte Naked da Milani. E eu inicialmente ia aplicar um batom rosa, mas eu não gostei do resultado final, por isso é que vocês me viram assim com os lábios meios rosados, porque eu retirei o batom porque eu não gostei do efeito. Então decidi por um nude assim um pouquinho mais escuro, que está na moda e que é um tom que não briga com a maquilhagem e por isso eu optei por este tom porque eu achei que ficava melhor. E pronto, o resultado final é este. Deixem um like se gostaram do resultado final e se querem ver mais tutoriais assim aqui no canal. Eu fico à vossa espera no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até à próxima e bye! Beijinhos! Mua!